Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Indaiatuba, São Paulo, dando continuidade ao trabalho das palestras virtuais. Convidamos a todos, então, neste momento, para a nossa prece, onde vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento pelo dom da vida, por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para o nosso crescimento e a nossa felicidade. Agradecendo por mais esta oportunidade de aqui estarmos para podermos aprender um pouquinho mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de Jesus e dessa doutrina abençoada que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nessas vibrações salutares, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema Evangelho e Ciência. E vamos observar então quando Jesus Ele nos conclama ao amor, ao desprendimento dos bens terrenos, ao amor aos inimigos e também ao perdão, como atitudes que vão nos trazer felicidade. Ele não apresenta uma proposta meramente ético-moral ou de saúde espiritual, mas uma proposta de saúde integral, ou seja, de uma saúde global. E atualmente, então, nós vemos a ciência e os cientistas acenarem, embora a maioria deles sejam agnósticos, com uma orientação semelhante para que o indivíduo ele possa também alcançar a felicidade. Vamos também encontrar, logicamente, muitos profissionais, pesquisadores, médicos, que já vão inserir também essa questão da espiritualidade no tratamento. Mas a Organização Mundial de Saúde, quando ela nos fala a respeito sobre a saúde, ela demonstra já também um grande progresso, mas ainda vai circunscrever-se aos efeitos e não às causas. Porque ela vai definir a saúde como sendo a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Essa definição, nós vamos ver então, sem dúvida alguma, ela avançou. Ela é uma definição mais progressista, porque não se atém única e exclusivamente ao nosso corpo físico, ao corpo celular, mas vai abranger também os processos mentais e também as relações sociais. A verdade é que essa sensação de conforto que se descreve já é por si só, nós vamos ver, derivada da nossa condição espiritual. Ou seja, à medida, e isso nós observamos, que à medida que nós nos distanciamos das leis naturais, que são as leis divinas, nós vamos então induzir a gênese, ou seja, a origem dos mais diversos distúrbios sobre o nosso próprio organismo. E nós vamos ver que a imperfeição do espírito
de acordo hoje com a nossa condição evolutiva que nós encontramos na Terra, ela vai traduzir-se na forma das mais diversificadas doenças catalogadas pela medicina. Então, assim, nós poderemos tranquilamente complementar a definição de saúde proposta pela OMS, dizendo que saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental, social, mas também espiritual. E vamos ver então que a ciência ela tem demonstrado que os nossos estados mentais, a nossa condição espiritual, são capazes de alterar a eficiência, principalmente do nosso sistema imunológico. Nós então vamos nos fragilizarmos, ou seja, por exemplo, com relação muitas vezes à nossa capacidade de nos defendermos até mesmo de uma invasão por um vírus, por exemplo. E isso vai fazer com que nós possamos entender o porquê que às vezes nós mantemos um contato mais íntimo com pessoas que estão, por exemplo, gripadas, que estão doentes, e não adoecemos. Quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos em harmonia conosco mesmo. E vamos observar, por outro lado, quando nós não estamos bem, nós somos muitas vezes acometidos por um processo viral qualquer e não temos a lembrança de termos tido contato como nenhuma pessoa que estava enferma. Então, a partir daí, vamos encontrar vários estudiosos, vários cientistas, pesquisadores, analisando todo esse processo. E vamos encontrar o Dr. Alfred Adler, que foi psiquiatra austríaco e fundador da psicologia individual. Ele nos diz assim, que uma doença infecciosa não é o produto apenas de uma bactéria ou de um vírus, mas decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, do seu corpo e da sua mente, na aceitação ou na rejeição ao vírus ou à bactéria. Nós vamos encontrar também o Dr. Franz Alexander, considerado um dos pais da medicina psicossomática, que ele nos diz assim, que na realidade a mente governa o corpo. E isso os espíritos lá nos falam. Apesar de a biologia e a medicina não prestarem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. Ou seja, quem vai governar o corpo é, sem dúvida alguma, o espírito, a nossa alma, o ser inteligente. Mas nós vamos ter também outros pesquisadores, como o Dr. Norman Cousins, que ele nos diz assim, o estado emocional do paciente tem efeitos específicos sobre os mecanismos envolvidos tanto na doença como também na saúde. Vamos encontrar também o Dr. Harold Koenig, no seu livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que ele diz, onde ele fala sobre a relação dessa espiritualização e saúde, quer dizer, dos pacientes que são religiosos, que têm uma religião, que cultivam uma espiritualidade e os níveis de saúde. Então nós vamos ver que durante o século XX
Mais de 1.200 estudos examinaram então essa relação entre a religião e saúde, sendo que a maioria encontrou uma correlação positiva importante, mostrando que as crenças religiosas e também as suas práticas são usadas para regular as nossas emoções, para nos trazer paz, para nos trazer o equilíbrio interior durante o tempo das doenças, durante o período que nós adoecemos ou que um familiar nosso adoece, durante mudanças que nós vamos ter em nossas vidas mais severas e circunstâncias que muitas vezes estão fora do controle pessoal de cada um de nós. Então essa proximidade, com a religião, com a espiritualidade, vai trazer esse equilíbrio para que a pessoa possa então enfrentar as dificuldades, esses problemas, as doenças, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada. Mas nós vamos encontrar também o Dr. Bernard Stiegel no livro Amor, Medicina e Milagres, onde ele estuda a participação da mente nas doenças do corpo, e ele diz assim: tudo o que eu posso dizer como cientista é que a grande maioria das doenças físicas, elas têm em parte alguma origem psicossomática. A partir daí, então, nós vamos ver que quando Jesus nos conclama ao exercício do amor, ele nos prescreve uma receita capaz de curar todos os nossos males. E Jesus, então, ainda vai nos convocar em seu Evangelho à vivência desse amor, mas também a da prática do perdão. O Dr. James Link, ele nos diz assim, que esse mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, não é apenas uma obrigação moral, mas é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros, ele diz, é biológico. E então pesquisas demonstram que pessoas voltadas aos trabalhos altruísticos, elas vivem por muito mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor vai projetar em nosso cosmo orgânico. E então nós vamos ver que Jesus, grande psicoterapeuta da humanidade, ele vai nos trazer essas propostas. Como ele nos fala, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É importante aqui nós considerarmos, e muitos acham que amar aos inimigos, na verdade, é uma utopia, ou seja, é algo impossível de nós conseguirmos realizar. Mas Jesus não nos prescreveria algo que nós não conseguíssemos fazer. E então nós vamos ver que mesmo que nós estejamos muitas vezes dispostos a perdoar, a seguir essa orientação de Jesus, é natural que vai haver em nós uma reação orgânica, uma rejeição pelo ofensor, por aquele que é nosso inimigo, um mal-estar, muitas vezes, o coração bater de forma diferente, como nos falam os benfeitores espirituais, na presença de um inimigo. Não é igual quando nós estamos na presença de um amigo. Mas o Espiritismo ele tem que fazer luz sobre essa questão e mostrar que a dificuldade para amar aos nossos inimigos baseia-se não apenas nas nossas imperfeições,
né, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, onde nós temos essa dificuldade de entender essa proposta do Cristo, apesar dela ter a sua importância. Mas ele nos fala que também o fato de nós não compreendermos que o amor, nesta etapa evolutiva, encontra-se em fase de desenvolvimento. Então nós estamos aprendendo, na verdade, a amar. Jesus nos traz uma proposta maravilhosa, mas nós, como espíritos em processo de evolução, estamos nessa caminhada, né? Estamos aprendendo. Então aí a dificuldade de nós colocarmos em prática muitas vezes, principalmente essa questão de amar aos inimigos. Mas isso faz parte da lei natural, que nos possibilita então experimentar esse sentimento que é o amor em suas múltiplas facetas. Então nós vamos ver que muitos indivíduos têm amor por objetos, outros amam as plantas, outros amam os animais, mas existe o amor fraternal, o amor filial, o amor conjugal, o amor paterno, o amor materno, para que com o tempo possamos chegar então àquele amor incondicional, aonde o maior exemplo é, sem dúvida alguma, a figura doce, mas também, ao mesmo tempo, austera de nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá falando, amar aos inimigos. Então os Espíritos esclarecem que amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Ou seja, é nós não desejarmos o mal. E se pudermos fazer o bem, então melhor ainda. Agora, se nós deixarmos que o desamor, o ódio, o ressentimento, a mágoa, que são elementos emocionais que clamam pela neutralização pelo amor, tomarem conta de nós, então provavelmente, num determinado percurso da nossa caminhada, nós vamos adoecer. E então tudo isso, essa proposta do Cristo, é um grande aprendizado em favor do nosso bem, mas também da nossa saúde. Mas Jesus também, ele nos propõe a questão do perdão das ofensas. Jesus, falando aos seus discípulos sobre o perdão, ele utiliza-se da pedagogia do cotidiano. E então ele diz, se o teu irmão pecas contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. E Pedro, que era sincero, mas também era bastante impulsivo, e que vivia muitas vezes também em conflitos com os próprios discípulos, com os familiares, com aqueles que conviviam com o Cristo, muitas vezes carregava Pedro alguma mágoa, ele ficava ressentido decorrente das injúrias que aconteciam, pois não era incomum esse desentendimento entre eles. E certa vez então, como nós vamos encontrar no Evangelho, Pedro chega até Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será que só até 7 vezes? Mas Pedro, na verdade, ele faz essa pergunta, mas ele sabia que o perdão deveria ser a reação natural do homem de bem diante das agressões. E Jesus, então, sabendo da colocação que Pedro fazia,
ele vai aumentar ainda mais com a seguinte resposta: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos, quando Jesus dá essa resposta, nós entendemos que nós devemos perdoar sempre como medida terapêutica. E é por isso, então, que todos os espíritos falam a mesma língua, os benfeitores espirituais. Joana de Ângeles nos diz assim: o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço, este sim me faz mal, porque me torna uma pessoa má. E então nós vamos ver que Jesus não só ensina, mas também exemplifica, dando exemplo nos momentos mais cruciais da sua vida. Quando ele é abandonado por todos, ele perdoa. E no momento da crucificação, nós vamos ver ele dizer: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E então nós vamos encontrar em várias passagens do Evangelho essa recomendação do Cristo, mas também na oração primorosa do Pai Nosso. Quando Jesus é solicitado a ensinar-nos a orar, ele nos presenteia com o Pai Nosso, que é um modelo de prece, primor pelo seu conteúdo, ao mesmo tempo profundo e simples, estético e eloquente, magno, mas também conciso. Aonde ele nos diz: perdoa as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, suplicando então o perdão de Deus para as faltas que nós tenhamos cometido, mas lembrando-nos, porém, a condição para termos direito, ao perdão. Quando ele seguindo diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. E então Jesus ensina, na verdade, como ele próprio diz, quando ele fala: porque se vós perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E então, o perdão de Deus, na verdade, ele está condicionado à sua lei, que a tudo regula. E o perdão é essa oportunidade renovadora que todos nós temos. Caso nós não perdoarmos no momento da nossa convivência reencarnatória, nós muitas vezes ficamos atados a esses nossos irmãos. É por isso que Jesus, numa outra passagem, ele nos fala: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue aos seus ministros, e seja mandado então para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, quando nós não perdoamos, nós ficamos atados, nós ficamos presos ao nosso oponente em muitas reencarnações, muitas vezes, retificadoras e reparadoras. Mas isso não é um castigo, isso é a lei natural, é a lei de Deus que atua sobre nós, educando o nosso espírito. É por isso que Chico, com relação a essa questão do perdoar 70 vezes 7, quando Pedro faz essa pergunta ao Cristo, Chico pergunta ao seu guia espiritual Emmanuel, certa vez ele pergunta: Emmanuel, então nós devemos perdoar as ofensas por 490 vezes? E Emmanuel responde: Chico, devemos perdoar 490 vezes cada ofensa, Chico, cada ofensa. Ou seja, perdoar sempre.
Então o Espiritismo, a partir da ciência espírita, vem além de comprovar a imortalidade da alma, vem descortinar também a vida no além. Assim também vai nos mostrar quais são as repercussões do nosso comportamento na vida após a morte do corpo físico, através das relações mediúnicas bem orientadas e bem conduzidas. Nós tomamos então conhecimento das diversas condições do espírito após a sua desencarnação. Então nós estamos aprendendo que as lições do Mestre Jesus são maravilhosas. Se nós colocássemos em prática e seguíssemos, quantas dores nós pouparíamos. Porque quando não ocorre muitas vezes essa reconciliação, o perdão, quando prevalece o ódio, quando prevalece o desejo de vingança, isso daí muitas vezes poderá se prolongar e se estender por várias reencarnações, levando a casos graves de obsessões. E então, a partir daí, nós vamos ver quanto terapêutico é o Evangelho de Jesus. Quanto de dor não se consegue estancar com a atitude ímpar e decisiva do perdão, que se mostra como único e definitiva solução para a imensa maioria dos males que arruinam os relacionamentos humanos entretecidos ao longo dos séculos desse nosso aprendizado, dessa nossa escalada evolutiva. Assim então, companheiros, nós vamos cada vez mais tendo consciência da importância de nós aprendermos, estudarmos e aprendermos as lições do Evangelho, as orientações que os benfeitores nos trazem através da doutrina espírita, entendendo tudo isso e buscando colocar em prática em nossas vidas. Porque isso irá nos trazer plenitude, irá nos trazer felicidade, irá nos trazer paz, saúde e harmonia. E finalizando uma mensagem de Emmanuel, ele nos diz assim: se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada que vem do céu, no instante em que se vê golpeado, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina, dizendo para nós: compadece-te, compadece-te do teu agressor. Muita paz a todos. E assim então agora, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste, para que possamos dirigir a nossa prece a todos os nossos irmãos necessitados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. Que ela possa atingir a todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, a todos aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, amigos, que a nossa prece possa chegar até eles, trazendo a paz, a coragem e a força para podermos vencer todas as dificuldades e encontrarmos as melhores soluções para os problemas que nos afligem a alma. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.